Você pode manter a sua Bíblia em mãos. Hoje nós vamos continuar falando. Tem a classe de jovens e adolescentes também, tá, irmãos? Jovens, adolescentes, pais, adultos e a classe do pastor, que é a classe de novos membros, logo mais à noite. Hoje nós vamos continuar falando sobre missão da igreja. Primeiro porque todo culto a gente vai falar sobre missão da igreja. E eu não sei se você tem percebido que eu tenho martelado esse negócio de missão da igreja, missão da igreja, missão da igreja, missão da igreja. Porque a gente precisa entender que eu não estou aqui, eu preciso entender, você precisa entender, precisamos entender que não estamos aqui porque eu quero ser abençoado. Eu estou aqui porque eu quero receber as bênçãos. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito, porque eu tenho uma missão conferida pelo Deus missionário que eu sirvo. Deus, Ele é um missionário e nós somos comissionados por esse Deus missionário para o cumprimento da sua missão. Quando a gente fala sobre comissionado, nós estamos chamando de alguém que foi chamado para ser enviado. Nós estamos chamando de vocação. Um vocacionado é alguém que é chamado para o envio. Nós temos dois chamados, um chamado geral, um chamado específico. Deus chama todos os homens ao arrependimento. Mas de maneira específica, Ele distribui dons a esses seres humanos, para que através destes dons Ele nos use para que outras pessoas conheçam Jesus através da vida da gente. Quando falamos sobre missio Dei, ou missão de Deus, nós pensamos em algo infinitamente maior ou eternamente maior do que a nossa capacidade de imaginação. Deus, Ele deseja que ganhamos o mundo, que levemos a semente aos lugares mais distantes dessa terra. Isso tem acontecido. Isso tem acontecido não só através da Igreja Batista, mas de muitas outras igrejas que têm cumprido essa missão, levando a semente. Mas nós precisamos também cumprir na cidade onde estamos morando. A missão não é cumprida apenas quando saímos às ruas para evangelizar especificamente num dia marcado para podermos distribuir folhetos ou fazermos abordagem a essas pessoas. Depois me lembra no final do culto, Vera, para o aviso da semana, tá? Eu não fiz, se me lembrar. Mas nós estamos aqui, a missão que temos, ela é desenvolvida no dia a dia. Lembra que lá em Deuteronômio ele vai repetir a lei. E qual foi a razão dessa repetição de lei o tempo todo? Cícera falou aqui. Qual foi a razão da repetição da lei o tempo todo? Novas gerações. Cada geração que chegava, eles ouviam a repetição da lei. Cada geração chegava, e isso era constante, porque sempre nasciam crianças, meninos e meninas iam crescendo, e aqueles pais tinham a responsabilidade ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar, ao andar. Eles tinham a responsabilidade de ensinar a palavra aos seus filhos. Mas é ensinar mesmo. Senta aqui que nós vamos aprender. Essa é a hora de ler a palavra de Deus. O que você aprendeu sobre ela? Exatamente isso. E quando nós falamos sobre a nossa missão, nós estamos falando de uma missão que é diária. É sentar com os filhos, sentar com a esposa, sentar com o marido, sentar sozinho, ter o seu tempo com Deus, de leitura da Bíblia, de oração, de intercessão, de clamor pelas pessoas. Nós temos um grupo que a gente participa do SIM, de Missões Nacionais. O que é SIM? SIM é cuidado integral do missionário. Não é com S, é com C. Então nós dissemos sim para o SIM. Sim para o cuidado integral. E é muito interessante. Nós ali recebemos uma enxurrada de pedidos de oração de missionários que estão no campo. Momento de intercessão. Temos que ter um tempo específico para orar por aquelas pessoas. Não apenas orar por elas, mas também ligar para elas e falar com elas e orar com elas. O que fizemos agora em Salvador, visitando a Cristolândia e falando com cerca de 12 missionários e orando com eles. E levando um carinho da igreja, que foram as toalhas que nós entregamos para eles lá, os jogos de toalhas. Quando pensamos na missão nossa como igreja, a vida missional, ela requer de nós dois relacionamentos intencionais. O que é intencionalidade? O que é intencionalidade? Fazer algo específico. Vamos escavar um pouquinho mais.
Algo com objetivo, com um propósito, com uma intenção. Então, quando eu falo sobre termos dois relacionamentos intencionais extremamente necessários para que vivamos a missão, quais são esses dois relacionamentos indispensáveis para nós como cristãos? É isso aí, mais ou menos, é isso, né? Amar a Deus. Estou aprendendo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o texto diz, em Mateus, amar a Deus com toda a tua força, com toda a tua mente. Não é isso? E também diz que é um outro segundo mandamento semelhante a este: ao teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo a ti mesmo. Então, a vida missional requer de nós dois relacionamentos intencionais. Eu preciso ser intencional no meu relacionamento com Deus, para que eu seja intencional no meu relacionamento com o próximo. Se não houver intencionalidade na minha vida com Deus, eu jamais terei intencionalidade com o próximo. Ok? Como eu vou ganhar pessoas para Jesus? Eu lembro uma vez o pastor Fanini, saudosa memória. O pastor Fanini foi, se não um dos, mas foi o maior evangelista do nosso Brasil. Ele era o nosso Billy Graham. E uma vez ele contando para a gente num culto, uma jovem se decidiu, ela trabalhava, acho que no antigo Paz Mendonça, lá em Niterói, coisa do tipo. Ela entregou a vida a Jesus e durante 6 meses ela frequentando a igreja e foi batizada. Um dia atravessando a Marquês do Paraná, a rua da igreja, da primeira igreja, aquela moça foi atropelada e ela veio a falecer. No dia do velório dela, tinham, se não me engano, mais de 20 ou 30 coroas de flores. E aquelas coroas não diziam saudades eternas. Elas diziam muito obrigado porque você nos apresentou Jesus. 6 meses de vida cristã. Ela conseguiu ganhar mais de 20 pessoas para Jesus. Porque ela foi intencional no seu relacionamento com Deus. E uma vez intencional com Deus, somos intencionais com o nosso próximo. Não há intencionalidade com o próximo se não houver intencionalidade com Deus. Porque eu só vou poder dar o amor de Deus ao próximo, ou poder amar ao próximo, se eu amar a Deus acima de todas as coisas. Então eu vou entender qual é a minha missão. E a minha missão nessa terra é o próximo. É levar Jesus para o próximo. É falar de Jesus àquele que está perdido. É compartilhar de Jesus com essas pessoas. Muitas vezes nos perdemos no dia a dia. Muitas vezes deixamos de fazer o que realmente é importante para fazermos coisas secundárias. Por exemplo, quanto tempo você fica no celular? Não diga. Quanto tempo você fica no celular? Eu duvido alguém que pegue o celular que não fique menos do que 15 ou 20 minutos no celular. Você vê uma foto, aparece o outro, vê política, vê não sei o que lá, vê outra coisa a mais, vê outra coisa a mais, vê outra coisa a mais. Quando viu, passaram-se 2 horas. Mas quanto tempo você investe na palavra de Deus? É a mesma proporção que você investe nisso? Precisamos ser intencionais. A vida missional requer 2 relacionamentos intencionais, em que o primeiro leva ao segundo, o segundo se constrói sobre o primeiro, o segundo é consequência do fluir do primeiro, e o segundo só será saudável se o primeiro for saudável e forte. Talvez essas pessoas tenham até um relacionamento com Deus, mas não um relacionamento profundo, intenso, constante. Lembra que eu falei com vocês que eu ia falar muito sobre profundo, intenso, constante? Profundo, intenso, constante. Você pode repetir essa palavra? Constante. Lembra disso? Profundo, intenso e constante. Por que a gente usa as mãos? Profundo, intenso e constante. Porque tem gente que é auditivo, tem gente que é visual. E o sinestésico precisa muito desses movimentos também, né? Então você precisa ser profundo, intenso e constante. Sempre. Sempre. Fala comigo assim: profundo, intenso e constante. Vamos de novo? Profundo, intenso e constante. Você conhece uma pessoa intensa? Eu conheço gente intensa. A igreja de Bacaxá é intensa. Vocês são intensos. Mas nós precisamos ser mais. Precisamos mais intensidade. A gente precisa sair do 380 para os 11.000 volts. Segura aí, irmão Mi. Segura aí, Paulo. Vamos sair do 380 para os 11.000 volts.
O 110 ele fica agarrado, né? Os 11.000 volts, além de queimar e matar, ele joga longe. Então a gente precisa estar ligado nos 11.000 volts, que a gente precisa ir mais distante. Nós precisamos ir mais além, precisamos ir além. Precisamos pensar mais profundamente sobre esses relacionamentos. Em Mateus 22, 37, 39, e 39. Mateus 22, 37, 39. 37 a 39. Lembra da diferença, meus alunos, que eu falei de e a? Viu agora? Vocês estão vislumbrando isso? Na nossa classe hoje nós começamos maturidade cristã do início lá, do zero. Estamos aprendendo os livros da Bíblia, versículo, capítulo, né, de 1 a 10, 1 e 10, que vocês possam saber como procurar os textos da palavra de Deus. É muito bom isso, né, Almir? Muito bom, né? É muito bom. Mateus 22, 37, 39 diz assim: asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, tua alma e com toda a tua inteligência. Não pode compartilhar a inteligência com outra coisa. É amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a tua inteligência, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. A alma remete à vida, com toda a tua vida. A razão da sua vida, a razão da minha vida, precisa ser Jesus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Não é isso que a gente cantou? E vocês sabiam que eu não passo para eles tema de mensagem, não. Eu peço a Deus que fale. Ele sempre fala, nunca falhou. Ele sempre fala, nunca falhou. E este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, também maior, junto com este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Ou seja, o Antigo Testamento está sujeito a esses dois mandamentos, que é amar a Deus acima de tudo, com tudo que sou, que tenho, e amar o meu próximo também com tudo que sou e que tenho. Então a intencionalidade está aqui. A intenção está aqui. Qual a sua intenção dentro da missão que você tem com Deus nessa terra? Alguns anos alguém falou assim: mas Deus me chamou para louvar. Joia. Deus me chamou para tocar. Joia. Isso aí é algo específico. Você tem um dom para tocar e para cantar. Mas quem toca e canta tem que evangelizar. Tem que discipular. Porque o crente, quando discipula, não evangeliza, não pode nem ver aqui à frente. Porque aqui nós estamos como discípulos discipuladores. Gente que está profundamente, intensamente, constantemente envolvida na missão de Deus. E a missão de Deus, que compartilha conosco, é que todos os povos da terra o adorem. Qual o propósito dessa missão? Trabalharmos até que todos os povos da terra o adorem. Qual o propósito da missão? Que todos os povos da terra o adorem. Você pode repetir qual é a missão? O adorem. O adorem. Essa é a missão. Trabalharmos de tal maneira que todos os povos da terra adorem a Deus. Adorar não é cantar. Adoração é estilo de vida. A gente adora a Deus com gestos, com palavras, com atitudes. A gente adora a Deus quando alguém olha para a gente e fala assim: Davi, você é crente. Logo vi, você é diferente. Quando você chega, parece que alguma coisa muda. Exatamente isso. Viver para a glória de Deus. Irmãos, nunca poderemos amar o nosso próximo de forma apropriada e completa sem primeiro amarmos a Deus com todo o nosso ser. Prioridade. Você pode repetir essa palavra comigo? Prioridade? Mais uma vez. Prioridade quer dizer que é primeiro. Eu não estou falando de prioridades. Estou falando de prioridade. Qual é a prioridade de quem está em missão com Deus para o cumprimento dessa missão? O relacionamento íntimo com Deus da missão. Eu só entenderei o que Deus quer que eu faça se eu tiver um relacionamento
profundo, intenso e constante, significa íntimo com Ele, todos os dias. E eu entenderei para onde Ele está me impulsionando. O vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são os nascidos do Espírito, são guiados por Ele. João capítulo 3, quando Jesus está conversando com quem? Nicodemos. Gente batista tem que saber isso. E vou passar a cobrar de vocês esses negócios aí de conhecer a Bíblia. Tem que conhecer. O dia que o pastor vier pregar aqui, falar um versículo, a gente tem que completar. Não é isso, Silvinho? A gente tem que completar. A gente tem que saber. Se somos o povo da palavra, tem que conhecer a palavra, a verdade. Não é isso? Meu bom relacionamento com as pessoas depende de um bom relacionamento com Deus. Então, por que eu falei sobre, vocês gravarem com a palavra? Prioridade. Eu falei para vocês guardarem prioridade porque eu observo que muitas pessoas não priorizam a escola bíblica. Eu vou falar isso à noite também. Muitas pessoas não priorizam a escola bíblica. Nós não abrimos escola à noite porque tem gente que não vem de manhã não, tá? Nós expandimos, porque o assunto da noite é diferente da manhã. Nós não vamos trabalhar para quem não quer, vamos trabalhar para quem está envolvido. E vamos tentar envolver os que não querem. É cômodo vir ao culto à noite, cantar, beber e ir embora. Mas traz-nos um crescimento tremendo, vimos a escola bíblica, aprendermos sobre a palavra, e ao longo dessa semana, quando alguém falar sobre alguma coisa dentro desse assunto, eu saber como responder a qualquer um que peça a razão da minha fé. Por isso eu preciso participar da escola bíblica discipuladora, dominical, porque é no domingo. Eu preciso ter um desejo, minha prioridade é aprender a palavra e ter um relacionamento com a palavra. Então, pastor, se eu tiver que escolher um horário para vir ao culto, eu escolho qual horário? Da celebração noturna ou da manhã? De preferência, venha nos dois, porque é diferente. Mas se de tudo não puder, porque mora longe, que não tem o carro, venha de manhã. Venha para a escola bíblica. Venha para a escola bíblica. Você vai aprender muito sobre Deus. Você vai aprender muito sobre a palavra. Pedro, ele escreve na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 15 e verso 16. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor onde? 1 Pedro 3, 15 e 16. Você pode ler para mim? Está aí na projeção? 1 Pedro 3, 15 e 16. Antes, contudo, fazer isso com humildade e respeito, conservando a boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. Ou seja, foi Alexandre que me fez uma pergunta nesse sentido, né, Alexandre? Cadê Alexandre? Você que me fez uma pergunta nesse sentido, né? Olha o que a Bíblia responde, né? Contudo, fazei com humildade, para que os que te questionam e tentam te pressionar sejam envergonhados pela sua humildade e você não discutir com as pessoas sobre religião ou sobre qualquer outra coisa, mas você refletir Cristo. A gente não está aqui para discutir sobre Cristo, nós estamos aqui para pregar Cristo, nós estamos aqui para anunciar Cristo, nós estamos aqui para falar que Jesus Cristo salva e liberta e que não há um outro caminho para a salvação a não ser Jesus, e que Ele é o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então, pelo contrário, diz o texto aqui, antes reverenciai a Cristo como Senhor, em vosso coração. O coração é o centro da nossa existência. O coração é o centro da nossa vida. E a ciência já descobriu que o que a gente pensa vem do coração. Interessante isso, né? Não existia ressonância magnética há 3.000 anos. Não existiam testes de sangue há 3.000 anos. Não existiam essas máquinas que existem aí, que eu nem sei o nome, há 3.000 anos. E a Bíblia já falava que o coração é o centro do sentimento humano. Por exemplo, quando a gente recebe uma notícia ruim, o que acontece com o coração da gente? Ele fecha. Quando a gente fica feliz,
ele se abre. Não é verdade? Quando você vai apresentar alguma coisa ou vai conversar com alguém, quem aqui é solteiro e pretende casar? Beleza? Um rapaz solteiro, levanta a mão, um rapaz solteiro que começou a namorar há pouco tempo, levanta a mão aí, por favor. Rapaz solteiro começou a namorar há pouco tempo. Ah, beleza. Quando você foi pedir a menina para namorar, o coração estava como? Tranquilinho? Ou estava batendo forte? Batendo forte. Porque ele responde de acordo com as suas emoções. O sangue circula mais rápido. Uns ficam vermelhos, né, Jorge? Outros ficam nervosos. Ele vai responder. Aqui, ó. Geralmente, muita gente infarta, não é nem porque tem problemas nas artérias, são problemas emocionais. Porque elas fazem vasoconstricção, não é isso que fala? É isso? Vasoconstrição. E ó, pá! Porque quando uma pessoa recebe uma notícia ruim, ela sente aquela coisa no peito assim. Porque aperta mesmo, e aperta mesmo. É por isso. A Bíblia já falava isso há muito tempo, sem nenhuma visão da ciência desse tempo. Porque a Bíblia é extremamente mais do que atual. Mais do que atual. Então ele diz, pelo contrário, esteja em vosso coração. Por que muitas pessoas não querem estudar a Bíblia? Por que muitas pessoas não querem se envolver com Deus? Por que muitos crentes só querem vir no domingo? O meu saudoso pastor João Moreira, ele dizia que tem muitos crentes que têm problema com uma doença chamada dominguite. E ele fazia assim, né, com a mão. Lembra, Roberto? A igreja... Ele batia com a mão assim, tem dominguite, pá, os pregadores antigos, né, que batiam no púlpito, efusivos, só vem no domingo pela manhã ou à noite. Graças a Deus a nossa igreja ela tem um movimento muito bom durante a semana, muito bom mesmo, muito bom. Mas ainda tem muitos irmãos que não estão envolvidos nesse movimento de Deus. Ah, eu trabalhei muito, até parece que o pastor também não trabalha, não. Eu trabalhei muito, ontem... Fomos dormir quase 1h da manhã. Hoje de manhã eu já acordei com alguns outros irmãos aqui, 5h da manhã nós estamos numa sala de aula. Confere? Amanhã nós também estaremos na sala de aula 5h da manhã, 7h da manhã tem que estar em Cabo Frio para a faculdade, quando é 1h da tarde eu tenho que estar aqui, porque eu tenho outras atividades, e à noite tem outras coisas para fazer. Tanto eu quanto Cícero. Todo mundo trabalha, todo mundo está cansado. E alguém chegar para mim e falar assim, não, pastor, que a semana foi difícil. Ah, para mim também foi. Foi para você, Rogério, difícil? Foi para você, Fernando? Foi para você, Mário, difícil? Foi para a irmã também difícil? Para mim também foi. Foi, meu bem, para você? Juliana, foi difícil para você? Para todo mundo é difícil. Jesus não chamou gente que não esteja vivendo um momento difícil, Ele chamou gente que é responsável. Todos que Jesus chamou estavam em casa deitados na rede. Ninguém vai me questionar? Ah, bom. Eles estavam fazendo o quê? Trabalhando. O barco era o sustento de Pedro e seus irmãos. Ele era um empresário que cuidava daquele barco. Ele cuidava daquele barco. Os demais também. E Jesus chama, ele vai lá e chama Levi. Quem era Levi? Quem é Levi, que também é chamado? Mateus. Era cobrador de impostos. Ele estava na coletoria trabalhando. Jesus olhou para ele e falou assim, Mateus, deixa tudo que você está fazendo, vem, segue-me. Porque o princípio para seguir a Jesus é fidelidade. Fiel é aquele que segue. Eu acho que na linguagem de sinais é isso, fidelidade, né? Não é isso, meu bem? Fidelidade, me parece que é isso. Tem alguém que sabe a linguagem de sinais aí? Fiel, é fiel, fiel, que segue. Que não vai para a direita nem para a esquerda. Segue o seu Senhor. E o princípio do Evangelho, para seguir a Jesus, é fidelidade. Se formos olhar as nossas dificuldades, nossas angústias, nossos trabalhos, as nossas dores, nunca seguiremos a Jesus. Nunca seguiremos a Jesus. Nunca. Então, estando sempre preparados para responder, como a gente responde sem conhecimento? Como a gente responde sem conhecimento? Certa feita, uma certa seita me abordou na porta da minha casa e falaram assim,
nós somos tal, e você, não, a gente sabe que você é cristão, eu sou cristão também, não, mas a gente quer compartilhar com você, ótimo, eu busco ser muito educado com as pessoas que me abordam, eu era um menino, eu tinha 16 anos, mas eu tinha conhecimento também, eu sou embaixador do rei conhece a Bíblia, não tem esse negócio de que eu era, não, eu sou, porque uma vez embaixador, faltou um negócio aí, né? Então, uhá, né? Uhá, não é isso? Então, essa pessoa foi me abordar e começou a falar comigo que Deus e Jesus e o Espírito Santo não são a mesma pessoa. E eu falei assim, se eu provar na sua Bíblia que a Trindade existe, você vira batista? E se eu viro? Mas se eu provar, você vai ter que virar. Eu disse, beleza. Aí eu peguei, abre lá em João capítulo 1, verso 1. Lê para mim na sua Bíblia. No princípio era o verbo era Deus, o verbo era um Deus, o verbo estava com a sua versão, está errada. No texto original ele diz, era Deus. Mas abre sua Bíblia em João 10:30. A princípio, irmãos, o que diz em João 10:30 sem abrir a Bíblia? O que diz em João 10:30, quem evangeliza sabe. Alguém falou aí? Quem falou? Ana Lúcia, parabéns, Ana Lúcia. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Aí, quem está falando aqui é Jesus. Então você concorda na sua Bíblia que Jesus está dizendo que Ele é um com o Pai? Não, mas isso aqui não. Eu quero saber o que a Bíblia diz, a sua Bíblia diz. Então tá, vamos dar para 2 João. O Pai, a água e o Espírito testificam. Estes três concordam num, estes três são um. A sua Bíblia está dizendo que estes três são um. Não, mas não tem mais o que a Bíblia diz. São um. Perfeito, meu filho. Agora eu quero te apresentar na igreja, você vai para a classe para você ser batizado. Não vou não, então você é um homem sem palavra. E se eu não tenho conhecimento da palavra? Ele ia me levar para a seita dele. E se eu não fosse aluno da escola bíblica? E muitas vezes eu fui aluno, não é porque eu queria não. Porque muitas vezes eu queria dormir em casa. Minha mãe falava, você vai. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, da minha responsabilidade, você vai. Depois, se você não quiser, problema seu com Deus. Mas agora você vai. E ela me levava, fazia me arrumar e me levava. Você pode levantar. E me levava. Eu vejo muitos pais aqui na igreja, não, tadinho, não, ele não tem vontade. Deixa o seu filho sem vontade em casa agora, que depois você vai ter vontade que ele entregue a vida a Jesus, ele não entregará. Outro dia abordei uma senhora à porta da igreja, que não é daqui, para ninguém ficar curioso, cometer pecado de fofoca, coisa do tipo, né? Eu falei assim, cadê o fulano? Não veio não, porque ficou com fulano. Eu falei assim, olha, você tem que trazer seu filho. Não, mas ele não quer, eu não vou forçar. Assim, não é forçar, é educar. Minha mãe não me forçou, minha mãe me educou. Minha mãe inculcou na minha cabeça. A palavra inculcar significa colocar dentro. E se a dona Juscelina não faz isso, onde eu estaria hoje? Talvez debaixo da terra. Aliás, nem ossinho existiria mais. Mas ela me inculcou, ela falou de Jesus para mim. E me ensinou. Então precisamos conhecer a palavra. Finalizando o versículo, diz assim, para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Quem é a esperança que está em nós? É Jesus. Quanto de Jesus nós temos levado para as pessoas? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quanto de Jesus existe em você? Bota a mão no seu coração assim, ó. Isso tudo é simbólico, tá, gente? Assim, quanto de Jesus existe em mim? Você pergunta? Vamos perguntar? Vamos lá? Quanto de Jesus existe em mim? Isso é muito sério. Porque quando eu percebo que há de Jesus em mim, eu vou compartilhar disso que há em mim. E a Bíblia diz que a boca fala. Exatamente. E se há Jesus em mim, habitando em mim, eu falarei de quem? Eu serei aquele sujeito enjoado. Carinhoso, mas enjoado. É engraçado, eu vou ao mercado, eu sou meio chatinho. Quando eu não vejo a condição de falar diretamente de Jesus, eu falo assim, você conhece a primeira igreja batista em Bacaxá?
Não, eu falei assim, quero convidar você e sua família. Você tem filhos? Nós temos um projeto com adolescentes, a gente ensina a palavra de Deus. Vai com o seu esposo para vocês ouvirem de Deus lá. Vai ser tão bom. Você já conhece Jesus? Já vou entrando. Você já conhece Jesus? E aí vai. Tem muito tempo que eu não vou à oficina, graças a Deus. Mas de vez em quando eu passo por lá para conversar com amigos. Você tem ido à oficina, Sandro? Nós somos companheiros, né? Fomos um bom tempo, né? E aí, irmãos, a gente compartilha. A gente compartilha. Eu lembro de eu mexendo lá no carro, o taxista sentado aqui, ele conversando comigo, conversando com ele, e a gente vai conversando. Não sou mecânico, não. Eu só tenho o Peugeot. E é muito interessante isso. Quanto de Jesus existe em nós? Quanto de Jesus eu tenho na minha vida que impacta outras vidas, para que eu possa cumprir a minha missão com Deus? A minha vida e a tua vida são impactantes. Eu vou encerrar, nosso tempo já encerrou, já até passei 23 minutos. A minha vida e a tua vida precisam ser vidas impactantes. O avivamento, ele começa num reavivamento pessoal. Avivamento não é barulho, não é grandes shows, não são grandes shows, perdão. Avivamento não é um grupo grande de pessoas. Avivamento é quando observamos muita gente se arrependendo dos seus pecados e se entregando a Jesus. Aí sim, vem as músicas, vem o louvor, vem a congregação, vem tudo. Mas o avivamento, ele vem quando vemos almas se arrependendo dos seus pecados através de Jesus, levado pela vida de pessoas que estão cheias de Jesus e que cumprem a sua missão. Esse é o verdadeiro avivamento. A razão, irmãos, porque podemos ter certeza de que a evangelização discipuladora e as missões globais dão certo. Você sabe qual é a razão? É o fato de Cristo ter dito no verso 18 de Mateus 28, uma palavra extraordinária. Toda autoridade, todo poder me foi dado. Depois que ele declarou, todo poder me foi dado no céu e na terra, ele disse, então, porque todo poder me foi dado no céu e na terra, eu invisto o poder meu em vocês, e eu os revisto do meu poder como igreja, para que vocês vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eu estarei com vocês todos os dias. A gente falar com ênfase, né? Estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, irmãos, a razão por que podemos ter a certeza de que a evangelização discipuladora e as missões globais dão certo é o fato de que Cristo tem toda a autoridade em todo lugar e sempre está conosco. Se formos para a Amazônia, a autoridade dele vai conosco. Se formos para a Bolívia, a autoridade dele vai conosco. Se formos para a China, a autoridade dele vai conosco. Ela vai com a igreja dele. E onde a igreja de Jesus vai, ele está com ela. Uma coisa é certa, irmãos, se temos relacionamento com Deus, teremos um desejo profundo de compartilhar Jesus com os que estão perdidos. Se você não tem tido um desejo profundo de compartilhar Jesus com os que estão perdidos, você precisa aprofundar seu relacionamento com Deus. Às vezes nos pegamos, e isso não é ruim, isso é muito bom, programando o futuro, uma boa aposentadoria, e tem que fazer mesmo, tá? Tem que fazer mesmo. Mas nós precisamos a mesma proporção. Quando pensamos em recursos para nós nos manter, nós precisamos também pensar nas pessoas que estão se perdendo sem Jesus. Eu tenho investido tanto em vidas, em oração, pela salvação de perdidos, como eu tenho investido em minha própria vida, no sentido de me sustentar, de me manter, de sustentar minha família, de proteger minha família. Ou eu tenho expandido essa proteção para aqueles que estão perdidos sem Cristo e sem salvação. Eu tenho feito isso. Você tem feito isso. Ser missional significa que mais do que levar as pessoas à igreja para ouvirem de Cristo, é levar Cristo às pessoas. Ser missional é levar Cristo às pessoas. É o que Ele espera de mim e de você, levar Cristo às pessoas. Para que a sociedade conheça Jesus, para que a sociedade saiba quem é Jesus. Igrejas missionais enviam, preparam e inspiram cristãos a serem autênticos e plenamente cristãos em suas vidas comuns. É tão gostoso quando a gente olha para alguém e fala assim, a sua vida, irmão Adalto, me inspira.
Percebe? William, a sua vida me inspira. Gilson, a sua vida me inspira. E Júnior, a sua vida me inspira. É tão bom quando a gente olha para alguém e aquele alguém fala assim: puxa, pastor, sua vida me inspira. Não que sejamos perfeitos, estamos em aperfeiçoamento, mas nós precisamos ser essa inspiração, para que as pessoas olhem para nós e vejam quem? Jesus em nós. É quando o Sandro e a Valéria estão lá nos projetos deles, que nós vamos participar de um, hein? Quando a gente estiver pronto, nós vamos participar. Estão lá no Solcatrilhas, lá na Chapada Diamantina, e para aquele sol vai descendo, e aquele povo olhando, e aí Sandrão vai lá e fala assim: gente, só um instantinho. Gente, é Deus que fez isso. Não tem outra explicação. Quando você olha para aquelas rochas, parece que uma está em cima da outra, assim, amontoadinha, você já viu? Parece que são quadradinhos assim, um em cima da outra. Tão perfeito, tão perfeito. Foi Deus quem fez. É impossível de lá daquela pedra linda não se render ao Senhor. Lá em Tiradentes, eu não lembro, Céu, do nome daquela pedra grande que tem lá em Tiradentes. Eu não lembro. É tão lindo, quando você vai a Bichinho, dá para ver perfeitamente. E você olha para aquela pedra, eu e Cícero, a gente olhou para aquela pedra e falou assim: gente, que perfeição. Que perfeição. Foi Deus quem fez. E como não falar de Jesus? Você está vendo essa pedra? Essa pedra grande, que parece inabalável, que parece impossível de movê-la. Existe uma Petra que fez esta pedra. Existe uma rocha dos séculos que não se abala. Essa pedra, ela vem sendo abalada, ela vem sendo corroída pela ação do tempo. Mas a rocha que a minha vida está firmada, ela não se corrompe jamais. E essa rocha é a rocha que eu quero que você coloque os seus pés. Ela é Jesus Cristo, Filho de Deus. Olha aí, evangelizei o sujeito. Precisamos ter intencionalidade na missão de Deus. Precisamos ganhar gente para Jesus, irmãos. Precisamos falar de Cristo, discipular pessoas. Não é só chamar para vir para a igreja. Ah, voltei para a igreja. Quando alguém fala assim, eu voltei para a igreja, deixa eu te fazer uma pergunta: você se converteu a Cristo ou só voltou para a igreja? Voltar para a igreja é uma coisa, se converter a Cristo é outra coisa. Quem volta para Cristo, quem se converte a Cristo, não volta para a igreja. Ele torna-se um com Cristo como igreja. Isso faz toda a diferença. Concluindo, irmãos, cristãos missionais se tornam pessoas altamente interessadas em pessoas. Pessoas missionais são contagiantes. Elas amam fazer o que Jesus deseja que façamos. A igreja missional, ela é infalível na sua missão. A igreja de Jesus, ela é poderosa, ela é imparável. Ninguém pode parar o que Deus está fazendo. Você pode até decidir não fazer parte, mas Ele vai continuar fazendo, independente de mim ou de você. Se você contribui com a igreja, se você não contribui, se ninguém quiser mais contribuir com a igreja, Deus vai continuar sendo Deus, Ele vai continuar alavancando o seu reino. Mas nós precisamos ser apaixonados por pessoas, amarmos as pessoas a ponto de irmos até essas pessoas e falarmos de Jesus para elas. As mulheres começaram essa semana o desafio de visitação. As mulheres estão enfraquecidas e começar pequenos grupos multiplicadores de manhã, à tarde e à noite. E eu quero fazer um desafio aqui para os homens. Eu quero começar com um desafio para os homens. Eu quero desafiar um grupo de homens essa semana junto comigo, na parte da tarde e à noite, visitarmos homens que estão enfraquecidos e que precisam da nossa ajuda. Você topa o desafio? Eu também não tenho tempo não, mas vou arrumar um tempo. Você topa o desafio? Vou pedir você que é homem para ficar de pé. Você que topa o desafio. Os homens da igreja que topam o desafio. Da gente visitar os homens que estão precisando de cuidado, estão precisando de atenção, estão precisando de ajuda, estão afastados, estão precisando de encorajamento. Amém. Quantos mais topam? Quantos mais homens da igreja topam sair nessa visitação junto comigo essa semana? Nós vamos marcar o dia. Vou marcar com vocês. Todos vocês estão no grupo de homens? Não, né? Então, quem não estiver no grupo de homens, Fábio, você faz favor para mim? Procura o Fábio. Quem não estiver no grupo, dá o seu nome e o seu número de telefone para o Fábio.
que ele vai colocar. Eu vou marcar com vocês o dia da visitação. Eu gostaria que os irmãos anotassem os nomes desses homens. E nós vamos resgatar esses homens, irmãos. Nós vamos resgatar esses homens. Nós precisamos de homens batistas, de homens de Deus, que se levantem em clamor pelas famílias, pela igreja, pela cidade. E você é um desses homens. Quantos homens querem estar envolvidos na salvação de outros homens nessa cidade? Fica de pé, por favor. Quantos homens querem estar envolvidos na salvação de outros homens aqui nessa cidade? Fica de pé, por favor. Homem, desde de 0 ano até 130. Fica de pé, por favor. Você que é homem, quer estar envolvido na salvação. Tem um amigo seu, tem um colega de trabalho que você quer que Jesus salve. Fica de pé, por favor. Amém. Amém. Quero fazer um outro desafio. Os homens agora vão sentar. Quero fazer um desafio às mulheres. Embora elas estejam fazendo, tem muitas mulheres que não estão envolvidas. Eu quero desafiar você que é mulher desta igreja a se unir às mulheres batistas desta igreja, nessa visitação de cuidado, de busca, de discipulado, de amor ao próximo, de visitação a essas mulheres que estão enfraquecidas, que precisam desse cuidado, e também para ganhar outras mulheres para Jesus. Eu quero pedir a você, mulher, para ficar de pé, que está disponível para Deus. Fica de pé, por favor. Todas as mulheres, fique de pé, por favor. Eu estou me colocando à disposição de Deus para essa visitação, para ir junto com alguém. Ah, eu não tenho carro, não tem problema. Não tem problema. Tem um ditado, mas eu não lembro o ditado que fala sobre essa questão de que quem tem fome, alguma coisa, né? Eu não lembro como é que funciona, não lembro. Mas quando a gente tem vontade, a gente faz. Tem mais mulheres que querem se envolver nessa obra de visitação? Pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser de manhã. Aí vocês vão conversar com o Cícero e com a equipe das mulheres, e elas vão direcionar vocês do que fazer. Quantos aqui não estão no grupo das mulheres da igreja? Quem não está no grupo WhatsApp das mulheres? Quem não está? Levanta a mão, por favor. Você não está não, Ruth? Então, dá o nome para Cícero ou para Vera, para ela colocar você no grupo. Quem mais não está? Márcia, você também não está. Então, dê o nome para Cícero, para Vera, tá bom? Vem cá, Vera. No final do curso, você vai dar o nome para Vera e para Cícero, para colocar no WhatsApp, ok? Mulheres, podem sentar. Agora o desafio para os jovens. Juventude, atenção aqui, gente. Tem jovens que estão afastados, estão enfraquecidos. Estão precisando que a gente busque, que a gente discipule, que a gente cuide dessa turma. Quantos jovens estão disponíveis para Deus, para essa semana fazerem visitas a esses jovens afastados, esses jovens enfraquecidos? Fica de pé, por favor. Vocês vão arrumar um horário para isso. Você pode ficar de pé? Quantos mais? Adolescentes e jovens estão disponíveis para resgatar os que estão enfraquecidos? Fica de pé, por favor. Adolescentes e jovens. Crianças também, pode ficar de pé. Crianças, juniores, podem ficar de pé também. Vocês também quiserem, podem ficar de pé também. As meninas, eu quero ser instrumento de Deus para cuidar desses meus amiguinhos que estão afastados, que precisam de Jesus. Fica de pé também. Tia Cícera, quem eles vão procurar? Os meninos, meninas, os menorzinhos. A tia Elisa, os menores vão procurar a tia Elisa. E os jovens vão falar com a Isla e com o Sávio, tá bom, Isla? Com a Isla e com o Sávio. Essa semana vamos marcar a visitação, vai ser uma semana de visita, de cuidado que nós vamos ter com a igreja. Irmãos, domingo que vem esse lugar aqui vai estar pequeno. Os irmãos creem? Eu creio. Domingo que vem esse lugar estará pequeno, para a glória de Deus. Agora eu quero fazer um desafio a você. E nós vamos orar. Eu não vou perguntar se você quer ser um discipulador. Eu vou te chamar para se envolver no que Deus está fazendo. E eu já perguntei aos irmãos, então só os irmãos que já levantaram ficarem de pé. É simples. Você topa estar envolvido nesse projeto de Deus, de ganhar essa cidade para Jesus e de cuidar bem das pessoas? Então fica de pé, por favor. Você já ficou? É só ficar de novo. Nós vamos orar. Você já ficou? É só ficar de novo. Eu sei que todo mundo topa. Nós vamos orar, consagrando nossas vidas a Jesus. Deixa eu perguntar aqui, tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus e quer fazê-lo nesta manhã? Levante sua mão, por favor. Quero orar com você. Alguém que precisa entregar sua vida a Cristo? Alguém que precisa se reconciliar com Jesus? Deseja tornar-se membro da igreja? Fazer parte do que Deus está fazendo? Basta levantarmos suas mãos. Pai, no nome de Jesus, consagramos nossas vidas ao Senhor. Gratos por tudo que o Senhor está fazendo e o que vai de fazer. Obrigado, Senhor, por não nos deixar fora. Usa-nos para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Dá-nos descanso, dá-nos coragem, gestão de tempo, gestão financeira. Dá-nos sabedoria, Senhor.
Enche-nos do Teu Espírito Santo, Senhor, de tal maneira que transbordemos sobre aqueles que iremos visitar essa semana. Mostra-nos quem está precisando do nosso cuidado e cuida de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. E o desafio, irmãos, é já quarta-feira trazermos alguém que visitamos. O desafio é quarta-feira trazermos alguém que visitamos. Tá certo? E nós vamos programar, e Cícera, coloca na agenda, meu bem, vamos programar o culto do amigo. Nós vamos fazer o culto do amigo. Você já viu o culto do amigo? Nós vamos programar isso mais para frente. O culto do amigo. E cada um vai trazer um amigo para esse dia do culto do amigo. E será uma bênção muito grande. Deus nos abençoe, irmãos, poderosamente. Quero perguntar, os irmãos podem sentar, tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Levante uma de suas mãos, por gentileza, só para que a gente possa te conhecer. Só faz assim, ó. Quem está visitando pela primeira vez? Amém. O casal lá está nos visitando pela primeira vez. Deus abençoe os irmãos. Quem mais está nos visitando pela primeira vez? Levanta a sua mão. Alguém que eu não vi? Deus abençoe os irmãos. Irmãos, que Deus nos abençoe, nos leve em paz aos nossos lares. Às 18 horas, com a graça do Senhor, estaremos aqui para estudarmos na Escola Bíblica Discipuladora, e às 19 horas o nosso culto. Então venham e tragam outros seus. Pastor, posso trazer visitante? Claro que pode, tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Aguarda que eu vou chegar lá na porta e quero falar com você.